Olá! Estamos aqui para o fechamento do nosso estudo de Direito do Trabalho, agora com o Saber Direito Responde. Temos aqui no estúdio participação de estudantes de Direito e Jornalismo, Bruna Tonello e João Vitor. Eu sou Marcelo Balian, professor de Direito do Trabalho, e ao longo dessa semana nós estudamos vários temas específicos sobre o direito individual. Lembrando, começamos por trabalho e emprego, jornada de trabalho, intervalos, remuneração e salário e estabilidades provisórias. Vamos fechar a semana com essa revisão que terá o intuito de responder aos questionamentos dos estudantes e também de todos vocês. Lembrando que é uma participação democrática que visa não apenas aos operadores do direito, mas de toda a comunidade. Bruna, por favor. Existe relação de trabalho sem relação de emprego? Excelente pergunta. A relação de trabalho é um gênero. Dentro desse gênero nós temos várias espécies. Quais seriam essas espécies? Trabalho autônomo, por exemplo, trabalho eventual, trabalho avulso e o emprego, o contrato de emprego propriamente dito. Então, a relação de trabalho em sentido amplo, ela não se confunde com a relação de emprego, que por vezes é chamada de trabalho em sentido estrito. Então, o contrato de trabalho, também chamado de contrato de emprego, não se confunde com relação de trabalho. A relação de trabalho é muito mais abrangente, ela é muito mais ampla, e a relação de emprego é apenas uma espécie desse gênero que chamamos de relação de trabalho. Portanto, teremos alguns requisitos a serem preenchidos para que se considere relação de emprego, né, algum dos tipos de trabalho dentro desse gênero, né, desse grande gênero. Então, para que se tenha relação de emprego, precisamos de habitualidade, pessoalidade, remuneração e subordinação. Lembrando que se trata aqui de subordinação jurídica e não subordinação técnica. Tá? A não eventualidade ou habitualidade, ela também vai variar bastante conforme se tratar de vínculo de emprego doméstico ou vínculo de emprego urbano. A remuneração, a princípio se presume que todo contrato de trabalho deveria ser remunerado, mas não, temos que lembrar que há contratos que têm caráter voluntário. Então, ainda que se tenha habitualidade, pessoalidade e subordinação, caso se evidencie o caráter voluntário, também extinguiremos ali a relação de emprego. Há outras formas de relação contratual em que estão presentes todos esses requisitos, mas por uma exclusão legal, simplesmente não se forma o vínculo. Por exemplo, o contrato de estágio, em que uma lei específica cria critérios para que se forme uma relação contratual que envolve trabalho, é uma relação em que há subordinação, há onerosidade, há uma habitualidade, né, mas que não será contrato de emprego propriamente dito. Tudo bem? Vídeo. Olá, meu nome é Tanay Frota, sou graduanda em Direito pela Universidade de Brasília, Distrito Federal, e estou no 6º semestre. Eu gostaria de saber se o empregado público seletista tem estabilidade no emprego. Depende. Depende de quê? De quem é o seu empregador. Tá? A princípio, a primeira coisa que temos a dizer é que o empregado público ele não deve ser confundido com o servidor público. O servidor público é aquele que tem o seu contrato regido pelo Estatuto do Servidor Público do ente ao qual ele está vinculado, seja União, Estado ou município. O servidor público estatutário, esse terá o seu contrato regido lá pelo âmbito do direito administrativo, né, e esse sim tem estabilidade. O empregado público é aquele cujo contrato está regido pela CLT. Tá? Para saber se esse empregado tem ou não estabilidade, eu preciso analisar quem será o seu empregador. Estando ele vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado, não, ele não é detentor de estabilidade no emprego. Tá? Embora se trate de um empregado que foi admitido por concurso público, ele não será detentor de estabilidade, simplesmente por estar trabalhando para uma pessoa de direito privado, uma empresa pública, por exemplo. Já
aquele empregado que está vinculado a uma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, uma autarquia, e que tenha o seu vínculo regido pela CLT, este sim, de acordo com a jurisprudência simulada do TST, é detentor da estabilidade, tá? Porque ele está vinculado a uma entidade de direito público, tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Eu gostaria da participação do João Vitor. Professor, sabendo-se que a lei está hierarquicamente acima dos regulamentos editados pelo Poder Executivo, prevalece o intervalo previsto na CLT ou aquele da NR17 para os trabalhadores em call center? Perfeito. A primeira coisa que temos que analisar quando se trata de um conflito aparente, né, é que em direito do trabalho existe um princípio, né, e que se chama princípio da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Portanto, ainda que um instrumento normativo ele esteja hierarquicamente em uma posição inferior a um outro, quando este instrumento é mais benéfico, ele vai sempre prevalecer, porque isso é um princípio básico do direito do trabalho. Princípio da condição mais benéfica e princípio da norma mais favorável. Ok? Próxima pergunta, eu gostaria de chamar a participação por vídeo. Meu nome é Matheus Tavares, aluno de Direito do 6º semestre da UDF, do Distrito Federal. O Conselho Federal prevê jornada especial para quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento. Como definir essa modalidade de jornada? Muito bem. A pergunta trata de turno ininterrupto de revezamento. O turno ininterrupto de revezamento é uma modalidade de jornada e ela serve para qualquer profissão. Tá? Como se caracterizar esse turno? A atividade é ininterrupta, não necessariamente o trabalho daquele empregado. Portanto, se eu tenho uma atividade que não se cessa, que ela está em operação durante 24 horas por dia, eu terei a possibilidade de empregados trabalhando em turnos ininterruptos de revezamento. Veja bem, o que é ininterrupto é a atividade, ininterrupta a atividade. Esse trabalhador, ora, vai ter um turno pela manhã, semana seguinte um turno vespertino, uma outra semana ele estará no turno da noite e na outra pela manhã novamente. Esse revezamento de turnos, tá, traz a ele o direito a uma jornada reduzida de 6 horas. Essa jornada está prevista na Constituição Federal. Porém, a própria Constituição já traz uma ressalva que, havendo instrumento normativo que preveja uma jornada diferente, ele será válido. Então, a Constituição ela traz sim um direito à jornada reduzida, mas já abre espaço para que as convenções ou acordos coletivos de trabalho possam flexibilizar esse tipo de jornada, ok? Bruna. Qual é o entendimento do TST atualmente sobre o policial militar que desempenha função paralela no serviço privado? Ele poderá ter reconhecido o vínculo de emprego ainda que a relação seja ilícita? Excelente pergunta. Bom, primeiramente nós temos que diferenciar o trabalho ilícito do trabalho lícito. No caso do policial militar, a atividade que ele estará exercendo em caráter privado, a princípio estou pressupondo que se trata de uma atividade lícita, como vigilância ou segurança privada, por exemplo. Né? Quando a atividade é lícita e estão presentes os requisitos da relação de emprego, sim, o vínculo se forma com o policial militar, independentemente de qualquer vedação do seu estatuto funcional. Tá? Havendo proibição no estatuto funcional desse policial militar, ele poderá responder administrativamente. Mas isso em nada interfere a formação do seu vínculo, a obrigatoriedade da anotação de carteira de trabalho e o estabelecimento de todos os demais direitos trabalhistas que serão, sim, a ele conferidos. Diferentemente do que ocorre quando se tratar de uma atividade ilícita, por exemplo, no jogo do bicho. Se eu tenho um trabalho no jogo do bicho, não haverá uma formação de vínculo, por quê?
porque o direito do trabalho não pode premiar a ilicitude. Entende essa diferença? A atividade do policial sendo lícita, ele responderá perante a sua corporação, caso esteja ele infringindo alguma norma do seu estatuto. Para finalizar, essa questão do contrato do policial militar é matéria sumulada pelo TST. Está lá o entendimento na súmula 386. Vamos fazer a leitura aqui comigo? Policial militar, reconhecimento de vínculo empregatício com empresa privada. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta no vídeo. A empresa que explora atividade de turismo em propriedade rural é empregador urbano ou rural? Muito bem, Tainá. Tainá me pergunta se a empresa que explora atividade de turismo em propriedade rural. Muito boa pergunta. Essa pergunta ela está respondida na própria Lei 5889, tá? Que é a Lei do Trabalho Rural, 5889 de 73. Quando a lei conceitua quem é empregador rural, ela equipara. Tá? Então, ela traz expressamente que inclui-se na atividade econômica referida no CAPT, além da exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na CLT, a exploração do turismo rural anciliar à exploração agroeconômica. Então, havendo um turismo rural, anciliar significa acessório, auxiliar, né, àquela atividade agroeconômica, sim, o empregador será considerado empregador rural e, portanto, o vínculo será regido pela Lei 5889 e não pela CLT. Próxima pergunta, João Vitor. Professor, considerar o salário in natura como parte integrante da remuneração não seria um desestímulo para a sua concessão? Isso, a longo prazo, não prejudicaria o trabalhador? Quando temos o salário concedido em utilidades, né, o fato de se considerar essas concessões salariais em utilidades não seria um desestímulo ao empregador, né, para que ele conceda ou deixe de conceder, enfim. É possível, sim, que haja um certo desestímulo, porém, ao não se considerar como salário, você abre uma margem muito grande para fraudes. Então, você abriria um espaço para que alguns empregadores pagassem grande parte da contraprestação apenas em utilidades. E aí haveria uma deficiência no pagamento de tributos, no recolhimento de FGTS, enfim, de uma série de outros consectários, né? Porém, para que não haja esse desestímulo, a própria lei trouxe hipóteses em que se incentiva o empregador. Por exemplo, o 458 da CLT, ele traz expressamente que a concessão de auxílio-saúde por meio de plano de saúde ou diretamente, educação diretamente ou até mesmo pelo pagamento da escola do filho do empregado ou do próprio empregado, tratam-se de benefícios que não irão integrar ao salário, justamente para que não haja esse desestímulo. Imagine você que tem um empregador que é proprietário de uma escola, para ele o custo de se conceder uma bolsa de estudos é mínimo, né? Já para o empregado aquilo pode refletir e ser bastante interessante, né? Então, se tudo fosse realmente considerado como salário, você desestimularia certas atitudes que seriam benéficas para as duas partes, né? Então, há que ser ponderado e as exceções estão previstas em lei, ok? Muito bem, vamos então para um rápido intervalo e voltamos em breve com mais um bloco do Saber Direito Responde. Até lá! Estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso segundo bloco do Saber Direito Responde. Bruna Tonello, por favor, mais algum questionamento? Sim.
O regime de tempo parcial pode gerar pagamento inferior ao salário mínimo? Excelente. O que é o regime de tempo parcial? Regime de tempo parcial, ele surgiu justamente para que se possibilite um pagamento proporcional àquele que seria devido ao empregado que trabalha em uma jornada regular. Então, se para a mesma profissão, o empregado que trabalha em uma jornada regular recebe o salário mínimo, o trabalhador que está em regime de tempo parcial receberá proporcionalmente, portanto, um valor inferior ao salário mínimo. Porém, há que se respeitar o valor do salário mínimo hora, ok? Não necessariamente o salário mínimo mensal, mas sim o salário mínimo hora. Algumas particularidades sobre o regime de tempo parcial, eu acho interessante que sejam bem fixadas. O regime de tempo parcial, ele está na CLT com uma limitação de 30 horas semanais, desde que não se faça nenhuma hora extra. Então, é vetada essa jornada extraordinária quando o regime de tempo parcial está em 30 horas por semana. Ou em até 26 horas semanais, possibilitando-se a prorrogação de jornada em até mais 6 horas na semana, o que vai totalizar, então, as 26 com mais 6 horas extras. Havendo uma jornada de tempo parcial inferior a 26 horas por semana, aquilo que ultrapassar a jornada em até a 26ª hora será pago como jornada normal de trabalho. E aquilo que ultrapassar a 26ª, como hora extra, com acréscimo de no mínimo 50%. Ok? Vídeo, por gentileza. O intervalo intra-jornada do trabalhador rural pode ser superior a 2 horas? Excelente, Matheus. Matheus questionou se o intervalo intra-jornada do trabalhador rural poderia, então, ser superior a 2 horas. Por que essa comparação com 2 horas? Porque 2 horas é o limite máximo que está na CLT para os trabalhadores urbanos. Essa resposta está na própria lei do Rurícola, a Lei 5889 de 1973. O intervalo do trabalhador rural, ele não é igual ao do urbano, ele não tem esse limite mínimo de 1 hora e máximo de 2. Ele será fixado com base nos usos e costumes. Vamos fazer a leitura do artigo 5º da Lei 5889. Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, observados os usos e costumes da região, não se computando este intervalo na duração do trabalho. Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Essa última parte do artigo 5º trata do intervalo interjornada, que terá um mínimo, então, de 11 horas entre o final de uma jornada e o início da jornada seguinte. Dentro da jornada, o intrajornada, então, ele será de acordo com os usos e costumes da região. Lembrando que, no artigo imediatamente seguinte, há também uma previsão para os trabalhos com natureza intermitente, em que, mediante um acordo individual entre as partes, é possível também se estabelecer que a jornada será em um determinado horário no início do dia, com um intervalo bem elastecido e a continuidade da jornada ao final do dia. Por exemplo, aqueles trabalhadores que trabalham na pecuária. Então, ele tem lá que cuidar do gado, tirar o leite, etc., no início, logo nas primeiras horas da manhã, e posteriormente ele só vai ter outra atividade ao final da tarde. Então, havendo essa particularidade do trabalho intermitente, poderá também ser feito por acordo individual entre as partes esse elastecimento excepcional do intervalo intrajornada do Rurícola. Próxima pergunta. Gostaria de saber se o menor de 18 anos pode ser empregado doméstico. Excelente pergunta. O trabalho do menor, ele é permitido para os trabalhadores urbanos e também para os trabalhadores rurais, com algumas limitações. Então, quais seriam essas limitações, a princípio?
o menor ele tem que ter pelo menos 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, mas o contrato de aprendizagem seria um contrato atípico, né? Falando de um contrato regular de trabalho, a partir dos 16 anos de idade, desde que não se trate de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Essa é a regra geral. Porém, quando se trata de trabalho doméstico, a Lei Complementar 150, que é o que regulamenta o direito o trabalho doméstico, no âmbito doméstico, ela exclui, ela veda expressamente qualquer tipo de trabalho, independentemente de ser noturno, perigoso, insalubre, qualquer trabalho ao menor de 18 anos. Tá? Isso decorre de uma evolução legislativa que acompanhou convenções da OIT e em que se considerou o trabalho doméstico como sendo uma das piores formas de trabalho infantil. Então, a partir desse entendimento que já consta há um certo tempo nas convenções internacionais da OIT, o legislador entendeu por bem vetar o trabalho do menor de 18 anos no âmbito doméstico. Ok? Próxima pergunta. A trabalhadora gestante, pessoalmente ou em vias de negociação coletiva, ela pode transacionar o prazo da estabilidade? Vamos lá. A princípio, não. Por quê? Porque se trata de um direito irrenunciável, como todo direito trabalhista. O princípio da irrenunciabilidade é um princípio básico de direito do trabalho. Mas há que se fazer uma ponderação nesse caso concreto específico. Por quê? O direito da empregada gestante é a estabilidade. Ela tem direito ao emprego. Pode ocorrer dessa empregada gestante não querer o emprego. Então, se ela pedir demissão, ela estará abrindo mão da sua estabilidade. Eu não estou falando em transacionar. Eu estou falando em pedir demissão. Se ela pede demissão inequivocamente, ela então perderia esse direito à estabilidade. Outra situação, uma situação bastante comum na prática dos processos trabalhistas, nas audiências, a gente verifica muito que, por vezes, a empregada gestante, ela faz o seu requerimento de reintegração, ainda no prazo para ser reintegrada, mas ao chegar na audiência, a empresa oferece o seu cargo novamente, põe à disposição o cargo, pode retornar, e muitas vezes a empregada não tem mais interesse, fala, não, eu não quero, eu quero a indenização substitutiva. Essa indenização substitutiva, ela não é uma mera opção da empregada. Ela vai substituir a reintegração quando a reintegração for inviável. Quando ela for inviável em razão de condições de trabalho, em razão de atos da própria empresa ou em razão da vontade da própria empregada. Né? Então, quando ela se nega a ser reintegrada sem nenhuma justificativa plausível, sem nenhum motivo aparente, sem que isso fique evidenciado na ação trabalhista, ela simplesmente se nega e ela ainda está dentro do prazo de estabilidade, pode-se entender que houve uma renúncia, assim como poderia haver em um pedido de demissão, ok? Mas, a princípio, trata-se de um direito trabalhista que é irrenunciável como todo direito trabalhista, ok? Muito obrigado. Próxima pergunta. É possível reduzir o intervalo intrajornada por meio de acordo individual? Muito bem. É possível reduzir o intervalo intrajornada por meio de acordo individual? Pois bem, para o empregado doméstico, essa possibilidade está expressa na Lei Complementar 150. Tá? Há que se fazer um acordo individual escrito e pode-se reduzir esse intervalo mínimo de 1 hora para até 30 minutos. Tá? Para o empregado urbano, não. Por meio de acordo individual, não. Por quê? A CLT prevê expressamente que a redução do intervalo mínimo de 1 hora depende de autorização do Ministério do Trabalho, mediante a verificação de condições de higiene,
condições apropriadas para descanso, enfim, haveria necessidade de uma autorização do Ministério do Trabalho. Devemos lembrar que após a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, foi inserido o parágrafo único no artigo 611b da CLT. E nessa ocasião, a legislação expressamente, ela faz um lembrete, vamos assim dizer, no sentido de que normas que dizem respeito a intervalo ou a jornada de trabalho não seriam consideradas normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho para fins de redução em negociação coletiva. Portanto, entendo que, havendo uma previsão em convenção coletiva que leve em consideração as particularidades daquela profissão e na convenção coletiva se faça essa autorização para redução do intervalo, mantidas as condições mínimas, né, por meio de acordo individual, entendo que sim, com validade no parágrafo único do artigo 611b da CLT e suporte em convenção coletiva. Mas, a princípio, apenas para o trabalho doméstico, pois essa previsão de redução do intervalo mínimo já está expressa diretamente na Lei Complementar 150 de 2015. Ok? Vamos para a próxima. João Vitor. Professor, na prática, se a empregada ela teve conhecimento da gravidez após a dispensa, ela deverá ser reintegrada? Existe um prazo para o exercício do direito? Bom, vamos lá. O caso concreto é que a empregada foi dispensada e após a dispensa ela teve a ciência da gravidez. O que a jurisprudência tem entendido quando há uma situação semelhante a essa é que o exame gestacional vai confirmar se ela já estava gestante ou não no momento da dispensa. Ainda que ela não tivesse essa ciência, ela passa a ter a ciência quando da realização do exame. E, havendo a confirmação, por meio de exame médico, de que na data da dispensa ela já estava gestante, sim, confere-se a ela essa estabilidade provisória. Bem? Próxima pergunta. Qual a diferença entre o tempo de espera previsto para o motorista carreteiro e as horas de sobreaviso prevista para qualquer outra profissão? Muito bem. O que são horas de sobreaviso? A hora de sobreaviso é um direito que estava originalmente previsto para os ferroviários, em que esse empregado ele ficava à disposição, porém, com o seu direito de locomoção restrito. Então, a legislação previu o pagamento de 1/3 do valor da hora por ele estar à disposição do empregador, sem estar efetivamente trabalhando. Esse instituto foi estendido para praticamente todas as outras profissões, por analogia. Tá? Então, quando se fala em hora de sobreaviso, você vai entender que se trata de uma remuneração por um tempo à disposição, que será remunerado à base de 1/3 da hora normal, tá? E essa remuneração terá natureza salarial. Então, incidirão ali todos os demais reflexos. Para o motorista carreteiro, a CLT traz uma disposição expressa, excluindo esse tempo de espera, tá? E dizendo expressamente que não se trata de jornada de trabalho, nem de tempo à disposição do empregador. E determina que se pague 30% do valor da hora em caráter indenizatório. Ok? Encerramos então a nossa participação semanal. Espero que possam ter aprendido alguma coisa, que possamos ter contribuído com a aprendizagem de vocês no campo do direito do trabalho. E agradecemos a presença dos estudantes, agradecemos a TV Justiça e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.
Obrigada.